Eu acredito no meu país. Eu acredito na sorte que o país tem. Vou mais além. Eu acredito em predestinação, assim como esse continente onde estamos, que é substancialmente o nosso país, emergiu no meio do Atlântico por uma força divina. Eu acho que no fundo Deus é brasileiro, sim. Por que eu falo isso? Porque nós somos um rolo compressor gigantesco. Nós somos fortes, temos unidade e temos uma história com traços de sorte e de bênção. Fomos colônia. Colônia. Assim como Ruanda, assim como Nigéria, Congo, assim como Somália, Camarões, assim como a África do Sul, Nairobi. Todos esses países lá de outro continente foram colônia. Nós aqui fomos colônia. Colônia de Portugal, assim como os países vizinhos foram colônia da Espanha. E por quê? Porque nós brasileiros não somos um país que está atrasado socialmente como boa parte dos países africanos. Por quê? Porque a história nos mostra os caminhos que eram tomados. Até meados de 1700, o Brasil servia como um terreno de extração. Nós sofríamos por uma política extrativista. E, obviamente, seríamos sugados todas as nossas riquezas até os dias de hoje. Existem países que aboliram a escravidão, que aboliram o sistema extrativista há pouco mais de 10 anos, 20 anos. História. Precisamos ler história. Sem viés político. Sem uma história contada pela direita, ou pela esquerda, ou por alguém que milite em algum interesse político. História nua e crua. Como, por exemplo, a nossa história do Brasil. Até meados de 1700, o Brasil era extraído, o Brasil era sugado, ele era toda a sua energia, o seu povo. Nesse lugar não existia nada, nós não tínhamos lei, nós não tínhamos regra, nós não tínhamos punição. Isso aqui era um pântano. Porém, um doutor, um senhor chamado Napoleão Bonaparte resolveu conquistar o mundo, assim como tantos outros. Napoleão resolveu conquistar o mundo, assim como Alexandre o Grande, assim como Júlio César, assim como Hitler. Tantas pessoas tentaram conquistaram, como Gengis Khan, conquistaram o mundo. E ele começou a ter sucesso nisso. Ele saiu da França, conquistou todo o norte europeu, e ele estava chegando em Portugal. E ele não era muito legal. Normalmente ele executava os seus conquistados ou os fazia de servos. Nosso rei, ou melhor, o rei de Portugal, não ficou lá. Dom João VI resolveu fugir. Mas a gente pensa, puxa, Dom João VI fugiu de Portugal. Ele pegou um barquinho, ligou o motor e foi embora, ele e a família dele. Não. Inúmeras, dezenas e dezenas de fragatas, de navios, chegaram na colônia Brasil. Para quê? Para hospedar o rei fugitivo. E ele trouxe consigo muita riqueza, organização. Ele trouxe toda a corte, uma leva de duques, duquesas, clero. Trouxe a igreja, trouxe documentações. Só que ele chegou aqui e encontrou o quê? Um país. Encontrou um lugar, não encontrou um país. Não existia rua, não existia esgoto, não existia água encanada, não existia nada, nada. Só que o rei estava aqui e ele ia ficar por muito tempo. Portanto, Dom João VI veio com a sua família para o Brasil e aqui ficou por pelo menos 20 anos. Mais ou menos 20 anos. E aqui ele foi, para ser rei, ele foi obrigado a construir pousadas, mansões. Ele precisou de construir tabeliões. Ele teve que organizar
o sistema legal. Nós passamos a ter cartórios de registro de imóveis, porque as pessoas precisavam ter segurança. Ele desenvolveu um exército brasileiro. Ele desenvolveu forças de segurança, iluminação pública, serviço de saúde. Portugal emprestou durante quase 2 décadas toda a sua estrutura administrativa e governamental. Seria a mesma coisa que pegar todo o sistema de administração de Brasília e implantar isso numa ilha no meio do oceano. Lá vai começar a ter uma organização muito maior. É o que aconteceu aqui. Quando Dom João VI resolveu ir embora, ele tinha um filho, Dom Pedro I, que ficou governando, porque aí já não era mais um buraco, não era mais um pântano, um cubículo. Na verdade, era um país que precisava de orientação, que precisava de governo, que precisava de alguém mandando. E o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí já estamos chegando por meados de 1800, nós tínhamos um país prestes a se transformar em uma república e não mais uma monarquia. Foi o que aconteceu em 1824. Depois de alguns anos, com toda a estrutura do governo português dentro do Brasil, nós herdamos uma organização, herdamos essa ordem, coisa que não aconteceu na maioria ou em nenhum país da África, em nenhum país da América. É por isso que nós temos essa organização, temos uma imensidão de terra, uma imensidão, e toda ela legítima, e temos autonomia. Somos soberanos aqui. Então, esse presente histórico, talvez divino, veio com Napoleão, que quando perdeu a sua força e teve que entregar o território de Portugal, levou de volta toda a comitiva de Dom João VI, só que nós já havíamos ganhado toda a construção administrativa de conhecimento, uma geração, 2 gerações seguidas de pessoas que precisariam trabalhar na corte, trabalhar para uma cidade grande, isso no Rio de Janeiro. E a partir de então nós pegamos no tranco e começamos a nos transformar num país. Aí a gente fala, poxa, mas está falando de 1824, é muito longe. Olha, o Brasil poderia ser muito pior, porque na segunda metade do século 1850 até 1900, século XIX, nós temos grandes conquistas nesse período. Nada por benevolência, porque aí seria inocência demais falar que a libertação dos escravos foi uma benevolência da corte, uma benevolência da rainha, da princesa Isabel. Não, isso foi conquista, foi feito com luta e sangue de muita gente, substancialmente das pessoas pretas, mas muitas instituições lutaram por isso. Tivemos a Guerra do Paraguai, por volta de meados dos anos 70, 1870, que durou muitos anos. E o Brasil conseguiu segurar essa onda, por quê? Porque era um país grande. Daí vem Duque de Caxias. No finalzinho do século XIX, nós temos a proclamação da República. Lá em 1824 era a proclamação da independência. E 1889 veio a segunda Constituição brasileira e a proclamação da República efetuada por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, eu acho que não dava para crescer mais do que se cresceu, considerando de onde nós viemos. Porque virando para o século XX, de 1900 até 1999, e aí chega muito perto do que a gente vive hoje, nós tivemos 2 guerras mundiais terríveis, que envolveu economia e pessoas e exército do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Nós tivemos uma pandemia gigantesca em meados de 1919, onde morreram no Brasil uma média de 30 milhões de pessoas. Não se fala disso.
E por volta de 1929, houve a queda da Bolsa de Nova York e o mundo quebrou. Portanto, é muito fácil não olhar a história e achar que, nossa, caímos aqui de paraquedas. E ninguém que esteve aqui na presidência da República, na Câmara dos Deputados, nas prefeituras das grandes cidades, sabia o que fazer. Fizeram tudo errado. Não, nós tivemos grandes homens. Homens no nível de Rui Barbosa. Homens no nível de Rodrigues Alves, que foi presidente da República. Morreu, se não me engano, salve um ledo engano da minha parte, ele morreu de gripe espanhola. Pouco tempo depois de ter sido eleito presidente da República. Marechal Deodoro da Fonseca. Getúlio Vargas, que transita entre ditadura e democracia, mas trouxe. Então houve uma evolução fantástica, que hoje, olhando para esse século XX, nós olhamos e pensamos, poxa, o Brasil era uma fazenda isolada do mundo, um sítio. Era. Perto do que é hoje, sim, só que era evolução. Nosso povo era analfabeto. Até pouco tempo era analfabeto. Os direitos humanos e os direitos da pessoa não eram respeitados, até porque eles não existiam. Passaram a existir após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a Declaração dos Direitos do Homem, que trouxe como herança quase todos os preceitos da Revolução Francesa, lá de 1700 e tantos. E aí passou a nascer o Estado Democrático de Direito como ele é hoje. Não quer dizer que todos vivem em mil maravilhas, mas quer dizer que você tem direito de lutar pelo que é seu. Então, minha orientação é que a gente olhe para a história, olhe para o passado, sem viés político, para entender como foi a vida de quem foi brasileiro nessa época. Era muito duro, era muito difícil. As pessoas tinham uma expectativa de vida com pelo menos a metade do que temos hoje. A maioria das pessoas do século XVIII e XIX morriam com 35 anos de idade. Morriam com problema de dente, infecção no dente. Não existia penicilina. E essas pessoas construíram um país, construíram uma história que muitas vezes dá vergonha de imaginar que, por exemplo, eu tenho 45 anos e não construí coisas como Júlio de Mesquita. Não construí coisas como, por exemplo, inúmeros que trabalharam como advogados e juristas e morreram com 40 anos de idade. Portanto, vamos olhar para a história, vamos olhar para o nosso passado, entender por que nós temos essa identidade e acreditar, olhar com bons olhos, porque tínhamos tudo para dar errado e nós fizemos com muita luta fazer isso dar certo. Então, Napoleão expulsou Dom João VI, que foi obrigado a trazer toda a sua estrutura para o Brasil. Ficou aqui por quase 20 anos, talvez um pouco mais, e aí deixou essa herança de organização de Estado aqui. Isso não aconteceu com ninguém, só aconteceu com o Brasil. E hoje nós somos o que somos e podemos ser muito mais. Essa pandemia é dura, atinge pessoas, mas ela não é o nosso maior mal. O nosso maior mal nesse momento é a política. E não vou falar de um lado, vou falar dos dois, dos três, de todos os lados. Incrivelmente, a nossa política padece de compliance, padece de transparência, padece de eficiência. Eficiência, porque nós pagamos muito tributos, arrecadamos muito e, infelizmente, não vemos esse repasse. Poderia ser muito melhor. Mas, entre mortos e feridos, o Brasil é grande, eu acredito, somos abençoados e temos que ir em frente. É um gigante pela própria natureza. Eu sou Júlio César e isso foi uma reflexão histórica com alguns fatos, algumas bases, e a gente pode desenvolver isso em outras conversas. Até mais!